Nós somos as Crystal Gems. Eu tenho vergonha de cantar. Olá, eu sou a Flávia Gaz, esse é o canal do Garotas Geeks e hoje a gente tem análise do imaginário. Super duper! That's nice! Então, a gente faz essas análises do imaginário em conjunto com o meu grupo de estudo, Jogos Imaginários, e hoje quem ajudou foi o Caê Adams, que é super fofo, super bacana, clica lá pra você ver todas as redes dele. É a primeira vez que o Caê faz uma pesquisa, olha só que lindo, que maravilhoso. Hoje a gente vai falar de um assunto que você pediu e pediu muito, e daí eu vou fazer e eu não vou cantar. A gente vai falar da Garnet. Eu não vou começar a explicar a história da Garnet, porque um monte de gente já fez isso e um monte de gente fez vídeos muito legais. Tem um vídeo do Meteoro, tá aqui na descrição, tá? Pra você conhecer. Então, vamos começar imaginando que você sabe dos bagulho tudo, tá? Que ela fundiu, que ela é maravilhosa, que ela é uma das melhores personagens já inventadas no universo, e beleza. Nós vamos ficar assim toda a vida. Se você nos separar, voltaremos novas e seremos duas vezes você na hora. Sou feita de amor. O mais legal dessa fusão é que essa fusão dentro do universo das gemas, não era algo muito bem visto. Porque, acredite ou não, gemas preferem que as coisas continuem. Elas não preferem que as coisas mudem. O que eu acho que tem bastante sentido se você fala de gemas. Por quê? Porque elas demoraram anos para ser o que elas são. E daí, de repente, elas se mudam muito rápido. E isso pode aí causar um impacto. A gente está lendo o nosso grupo de estudo A Terra e os Devaneios do Repouso, que o Bachelard fala sobre essa questão da intimidade dentro das imagens de terra. Então, se você pegar, existe uma imagem de terra que tem a ver com a continuidade, com a coisa de você existir, da existência prolongada das gemas e tal. E existe a questão da intimidade. E a Garnet, eu acho que vai trazer muito mais as questões íntimas do que as questões de estabilidade, mesmo porque elas chegaram a se separar e elas ficaram super tristes, elas não sabiam quem era sem elas, elas se juntaram de novo. Quando elas se juntaram, a personagem da Garnet muda bastante, ela se torna mais... não é amorosa, porque eu sempre acho que ela foi amorosa, mas talvez mais flexível. Ela se torna... ela deixa aparecer mais o seu lado fofo. Porque no fundo ela é fofa. Ela pode ser uma líder e pode ser fofa de vez em quando. O que me lembra muito a questão da fusão é um mito grego que é o mito da cara metade. E eu vou tentar te explicar por que o mito da alma gêmea tem muito mais a ver com a Garnet do que às vezes com o seu relacionamento, especialmente se você é hétero. Opa! Mas antes disso eu queria trazer para vocês uma fala da própria Garnet no guia das Crystal Gems, que fala o seguinte: uma fusão é uma relação. Algumas relações são saudáveis e estáveis como eu. Algumas insustentáveis, mesmo se parece promissor na primeira vez. Algumas são furiosamente curtas. Algumas são perigosamente longas. Algumas são erros tóxicos que é melhor desviar. Algumas são surpresas maravilhosas que abrem para você novos caminhos de pensar e ser. Quando a gente está falando da Garnet, dessa ligação, dessa relação íntima, super estável, etc., eu queria lembrar do mito. O mito do andrógeno do Platão, que tem muito a ver com o mito da alma gêmea. Diz por aí que os seres eram únicos, eles eram uma coisa só. E daí, por um acaso, eles foram separados. Então você passa aí a sua vida buscando a sua alma gêmea. Mas esses seres que eram únicos, eles na verdade, para Platão não, eles eram andrógenos, mas no mito de Eros anterior, eles eram do mesmo gênero. Era muito mais comum duas mulheres serem suas almas gêmeas, dois homens serem suas almas gêmeas. Então quando você diz que você está procurando sua alma gêmea, você diz que você está procurando alguém que um dia foi parte de você. No caso da Garnet faz sentido, porque as duas um dia vieram da Terra, elas eram apenas terra. E delas foram se tornando algo. Mas quando elas resolveram se fundir, essa fusão foi uma coisa totalmente inesperada. E é por isso que a personagem é tão interessante. Porque para ela a intimidade é muito mais valiosa. Existe uma coragem na intimidade, que existe mesmo. Quando você vai ter uma relação íntima com alguém, isso é corajoso. Porque você tem que mostrar quem você é e a pessoa também. Eu achava que eu não era nada demais, só mais uma Ruby solitária. Mas quando estamos juntas, eu sinto que tá tudo bem eu ser eu mesma. Então eu quero ser eu com você e nem mesmo as diamantes vão ficar entre nós. E se tentarem, acabamos com elas. E daí, no caso das outras gemas, diferente da estabilidade, elas optam por fazer algo que é completamente diferente. Então, é super fofo.
É super lindo. Meu Deus, como esse desenho é lindo, maravilhoso. Então vamos lá. Toda a personagem, ela tem, obviamente, vários lugares e ela representa várias coisas. Então ela representa o herói diurno, o herói que mata o monstro, porque ela é uma líder. Ela sabe pra onde ir, ela sabe onde ver. Inclusive ela tem essa coisa da clarividência, da pessoa que sabe o futuro. Então é como se ela pudesse ver para além do que outras pessoas veem. Isso é uma qualidade heróica. Isso é uma qualidade de alguém que sabe lutar contra o tempo, sabe? Mas ao mesmo tempo, ela é acolhedora. Ela é misturada na sua própria essência. E eu acho que você tem que lembrar que quando duas pessoas decidem se misturar desse tanto, como é a fusão das gems, elas têm que aceitar morrer. Elas têm que morrer, porque elas não podem mais ser quem elas são. Elas, a partir daquele momento, serão uma coisa nova. Essa aceitação é quase um sacrifício. E o sacrifício é sempre uma imagem sintética, porque o herói acredita que ele pode fazer algo de bom. Ele pode trazer algo melhor para o mundo. Ele vai fazer isso com algum propósito maior. Mas para ter esse propósito maior, ele aceita a própria morte. Então o próprio nascimento da Garnet já é uma imagem sintética maravilhosa, que é a imagem do sacrifício. Então no Steven Universe, essa coisa da fusão entre as gemas tem muito a ver com a questão do engolimento. Ambas têm que se engolirem, elas têm que serem devoradas para elas se tornarem outras coisas. Essas imagens de aceitação de morte, de engolimento, tem muito a ver com aquela outra visão que não é a visão do herói, que não é a visão do diurno, que é a visão do noturno. E eu acho que tem uma coisa da água muito importante com relação a Garnet. Ela fala muito sobre água, existe muito a coisa da passagem, da fluidez da água, e eu acho que a gente pode tentar trazer um pouco da imagem do Caronte para a imagem da Garnet. O Caronte é o barqueiro que leva o barco até o submundo, que não é necessariamente o inferno, gente, é só o mundo dos mortos, é o mundo da possibilidade da morte. E quer queira, quer não, ambas viajaram até o mundo da morte para elas poderem se fundir e retornarem. Então é como se elas tivessem ganhado essa visão, essa sabedoria e essa possibilidade de caminhar entre esses mundos, porque elas foram e retornaram. Tem muitas coisas que o Bachelard fala sobre água, que é o Gaston Bachelard, que é quem a gente estuda, que eu quero trazer para vocês, e sobre especificamente essa coisa do Caronte. Ele vai dizer que o complexo de Caronte e o da Ofélia tem a ver com Hamlet, né, da mulher que morre na água e tal, simbolizam o pensamento da nossa última viagem, da nossa dissolução final. Desaparecer na água profunda ou desaparecer num horizonte longínquo, associar-se à profundidade ou à infinidade. Tal é o destino humano que extrai sua imagem do destino das águas. Então eu acho que elas realmente têm muito a ver com a possibilidade da ida e da volta. Daí toda a questão de você viver numa cidade onde existe a possibilidade da água e a possibilidade do barco, eu acho que a gente pode imaginar a própria Garnet como o barco que conduz, porque ela é a líder da Gems. Então ela tem uma função que é uma função muito importante e muito de liderança, mas que vem de um lugar que não é um lugar de liderança, que é um lugar de aceitação, de intimidade. Sobre o barco, o Bachelard vai dizer que todos os barcos são misteriosos, tão abundantes nos romances do mar, participam do barco dos mortos. Podemos estar quase certos de que o romancista que os utiliza possui, mais ou menos oculto, um complexo de Caronte. Ou seja, mesmo a pessoa que, quando a pessoa escreve um barco desse sentido, ou uma pessoa que pode navegar, ela está escrevendo exatamente sobre a possibilidade de ir até o mundo dos mortos. E por que a Garnet pode fazer isso, então ela pode navegar por essas águas que outras pessoas não podem ver, ela acaba ganhando algumas coisas que deixam como se ela parecesse mais fria ou menos empática, especialmente no começo, mas é porque ela está dentro dela, viajando entre os possíveis futuros, viajando entre a intimidade que existe dentro dela, que é o que vai levar ela a ser líder. Então essa possibilidade de não empatia é, na verdade, porque ela viajou para um lugar onde ninguém mais pode ir. Então quando ela retorna com esse algo sagrado. E eu acho muito bonito que em Steven Universe, o mais sagrado, a coisa mais sagrada que existe, é uma coisa totalmente contravenção, né? Contra o que as pessoas dizem que pode, e que tem a ver, na verdade, com a possibilidade de você se ligar a outro a ponto de você existir de outra forma. Você mudou a minha vida e depois eu mudei a sua.
E agora, vamos mudar nossas vidas. Para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô dizendo, no final da primeira temporada a Garnet fala o seguinte: ninguém consegue ver o futuro. Eu consigo ver opções e trajetórias. O tempo é como um rio que se divide em afluentes e até mesmo em lagos, ou precipitam em cachoeiras. Eu tenho um mapa e conduzo o barco. Então a questão da Garnet em Steven Universe é ser essa figura que sempre vai trazer a possibilidade de ida e de retorno. E eu acho lindo que a partir do momento que elas puderam, quando elas separaram e puderam escolher viver separadas, elas não se encontram mais. Porque quer queira, quer não, toda vez que você pega um barco e vai para algum lugar, por mais que você possa voltar, você para sempre vai ser alterado. É impossível esquecer algo que você viveu e que foi importante para você. Que é mais ou menos o que eu acho que eles estão dizendo com essa fusão e com o que acontece quando elas se separam. Mas que ideia maravilhosa. Humanos têm um jeito de fazer a decisão de um momento durar para sempre. Não preciso prever o futuro para saber que sempre vou me lembrar disso. Fico muito feliz. Steven Universe é lindo e maravilhoso. Eu acho que a gente vai fazer análise de imaginário para todas. Me diz aí o que você acha da Garnet, que eu acho que é fodona. E o que você acha dela como Caronte. O que você achou dessa análise do imaginário? Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com todo mundo, caso você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!